Pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui para falar sobre um assunto bastante polêmico: política atual. Quando o governo Jair Bolsonaro anunciou que haveria um ministério para as mulheres, direitos humanos e família, eu fiquei bastante feliz. Eu falei, poxa, finalmente um ministério que vai atender aí as demandas de uma camada social, que são as mulheres que necessitam de amparo, de atenção, até porque a criminalidade só aumentou, principalmente nesses últimos meses, e que para conseguirem seus direitos têm que ir literalmente à rua, protestarem, sofrerem duras penas. Vamos usar como exemplo o sufrágio, né, o direito ao voto em 1934, entre outros, e o movimento feminista como em si. Quando eu vi o nome de Damares Alves, até então eu não conhecia, vi que ela era protestante, mas até aí também sem problema algum, porque aqui não tem intolerância religiosa, por mais que eu não concorde com algumas religiões, eu respeito todas e eu acho que assim todos deveríamos ser. Entretanto, eu comecei a ver uns vídeos e ler notícias que me deixaram bastante entristecidos, nossa, que palavra difícil, e um pouco com dúvida a respeito se esse ministério fará jus ao nome. A primeira coisa que eu vi foi aquele vídeo do menino veste azul e menina veste rosa. Por um lado, muitas pessoas defenderam que era por conta do sexo biológico, né? Nasceu menino, né? Tem que usar azul. Nasceu menina, tem que usar rosa. Infelizmente, eu não tenho nada rosa aqui, né? Para estar demonstrando. Mas eu parto do princípio que cor não tem gênero. Na verdade, eu tenho várias camisetas rosas e gosto bastante de usar. E outra coisa que me deixou bastante incomodada após isso foi a fala da ministra, falando que, embora o Estado fosse laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial, que é muito importante aqui no Brasil, ela era uma cristã fervorosa. Tudo bem, ministra, a senhora pode ter a sua fé, mas vamos respeitar a lei, né? A Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição Federal de 88. E nesse período tivemos altos e baixos nesse ministério. Uma coisa que me deixou bastante feliz quando ela foi dizer que a população transexual do Brasil carecia de bastante atenção, carecia de novas leis para a segurança, para garantir a vida, que é um direito universal humano. Ou seja, nós, o Brasil, que assinamos esse documento na ONU, não estamos garantindo aos nossos cidadãos, independente de gênero e orientação sexual, que são duas coisas que devem ser entendidas distintamente, que né, gênero é como eu me entendo e orientação sexual é com quem eu me relaciono. Eu achei bastante interessante, falei, nossa, ela está voltada a fazer projetos para uma população que nós sabemos que, infelizmente, é a que mais morre aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexual no mundo. E eu falei, positivo, ministra. Entretanto, esses dias ela deu uma declaração, digamos, aliás, duas declarações, digamos, no mínimo polêmica. A primeira é envolvendo a Disney, pegou no meu ponto fraco, Damares, que a Elsa estaria num castelo de areia, já vemos o primeiro equívoco aí, né, porque a Elsa é do gelo. E ela moraria sozinha por ser lésbica, e qual é o problema? E que ela iria acordar a princesa Aurora, né, a Bela Adormecida, com um beijo. Sendo que os filmes aí têm aproximadamente 20 anos de diferença. Questões. Outra coisa foi quando ela levantou, outro assunto que ela pegou no meu ponto fraco foi sobre Bob Esponja, calça quadrada.
que ela falou que o Patrick e o Bob Esponja seriam namorados gays. E não teria problema algum se fosse, a não ser que vamos partir do princípio que o programa ele é voltado para um público infantil. E há algumas teorias que dizem que cada personagem é um dos 7 pecados capitais. Ou seja, não tem fundamento nenhum em cima disso. Mais adiante, ela se mostrou favorável à criminalização da LGBT-fobia no Brasil. Ponto certo para ela. Devemos ter essa lei? Não deveríamos, porque o respeito a todo e o direito à vida é um direito humano universal garantido pela ONU. Entretanto, como sabemos, aqui no Brasil essas coisas parecem não andarem juntas. Então necessitamos dessa lei. Mas, enfim, ponto negativo, ponto positivo para a ministra. Aí fica o questionamento. Uma ministra, uma hora dá uma carta dentro, uma hora dá uma carta fora. Será que ela realmente está estudando o que ela está falando? Será que realmente ela está a par das notícias? Porque é muito fácil dizer, eu conheço um gay, eu conheço um transexual. Isso é fácil. Mas você sabe as lutas em que essa comunidade está envolvida? Então vamos repensar um pouquinho mais a sério para fazer um país justo a todos e fazermos jus àquele legado. Brasil, um país de todos.